Pessoal, vamos falar sobre as decisões do STF ontem, acompanhar esse Big Brother mais um pouquinho, né? Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas pelo Ratel Libertário, servidor público do Ancapistão e Gerson Santos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e vamos a elas. Pois bem, o STF ontem se reuniu para julgar a decisão liminar do Barroso que determinava a instalação da CPI da Covid no Senado. Como eu falei para vocês, isso foi uma mudança de posicionamento no Judiciário, no STF. O STF até aqui entendia que ele não deveria determinar a abertura de CPIs no Legislativo, porque entendia que isso era parte exclusiva do Legislativo, né? Ou seja, isso seria uma intromissão de um poder no outro, o STF determinar a abertura de uma CPI no Legislativo. Mas como vocês sabem, o STF já jogou a toalha, já virou político, virou oposição, resolveu que ele manda no país e determinou que o Senado abrisse a CPI da Covid, porque, vocês sabem, eles precisam aproveitar o medo das pessoas para tentar tirar pontos de Bolsonaro, né? Realmente não tem como dizer de outra forma. O STF virou oposição no Brasil, isso já está claro para todo mundo. E no final das contas, o plenário confirmou a decisão do Barroso. Eu achei que eles não fariam isso, porque como já foi criada a CPI, talvez eles preferissem deixar esse ponto em aberto, mas quiseram dar uma... O que eles estão querendo dizer é o seguinte: não, a gente está muito contra Bolsonaro mesmo, é isso daí, tem que criar a CPI mesmo, sendo que eles não estão percebendo que isso está fazendo a parte jurídica da coisa, a parte legal da coisa, ir para o saco. Olha só o que está escrito aqui, ó. Ministros afirmaram, porém, que a ordem do Supremo não representa uma intromissão nos trabalhos do Legislativo, porque o Supremo não determina a data da instalação, a composição, colegiado, nem cronograma de trabalho da CPI. Eles estavam pensando em indicar isso tudo, é isso? Eles queriam, chegaram a cogitar, dizer até quem fazia parte da CPI, quando é que ia fazer. É isso mesmo que eu entendi nessa frase? Que absurdo isso, cara. É lógico que foi uma intromissão no Legislativo, não está na esfera do Judiciário decidir esse tipo de coisa, sempre foi assim. O presidente do Senado sempre teve o poder de instalar ou não CPI. O Pacheco tinha uma justificativa perfeitamente válida para não instalar a CPI, que é justamente não querer criar tumulto no momento de combate à pandemia, mas não é isso que interessa para a esquerda, não é isso que interessa para a oposição. O que interessa para a oposição é derrubar Bolsonaro. Assim, veja, repara como eles não dão importância à pandemia. Eles sabem, eles não estão nem aí para isso. O que eles querem, essa pandemia é a arma política deles para derrubar Bolsonaro. E eles sabem que precisam dessa CPI para atingir o cara. CPI, vocês sabem, não tem nada de concreto ali. O que acontece sempre é um show de manchetes, de denúncias e não sei o que lá. Lembra das fake news, a CPI das fake news, que fez um monte de manchete, não sei o que lá, mas no final das contas não gera nada. E o que vai acontecer com essa CPI também vai ser algo no mesmo sentido. Vai gerar muita manchete, muita crítica a Bolsonaro, pode ter certeza disso, mas no final das contas, de consequência prática, não tem nada. Não vai chegar a nada, porque é assim que terminam todas as CPIs no Brasil, não chega a nada, né? Então, é lógico que não é isso que eles esperam, tá? O jogo deles é outro. O jogo deles é que eles esperam encontrar provas e aí tentar abrir um processo contra Bolsonaro. Isso é o que eles esperam. Eles querem convencer o Senado, convencer o Congresso de que Bolsonaro fez algo ruim usando essa CPI, fazendo essa CPI dentro lá do próprio Senado. Se vão conseguir ou não, não dá para saber, né? Porque certamente vão fuçar muita coisa. Pode ser que achem algum problema lá, pode ser que achem algum problema, sei lá. A questão claramente, eles estão usando a pandemia por jogo político. Eles poderiam perfeitamente seguir na linha do Pacheco, ou seja, espera terminar a pandemia e faz a CPI depois. Se tiver culpa, vamos apurar a culpa depois. É perfeitamente válido. Agora, eles querem fazer isso agora por quê? Para aproveitar a população assustada com a pandemia, a população ainda com isso na cabeça, porque eles sabem que depois que acabar essa pandemia, não vai ter mais o medo das pessoas e vai ser muito mais difícil eles chegarem à ação que eles querem, que é realmente fazer tirar o Bolsonaro do poder. É isso que eles querem. A esquerda só tem esse interesse nesse momento e está usando a pandemia para fazer isso. É claro, é óbvio isso, né? Para nós libertários não faz tanta diferença assim, mas é sempre divertido ver esse joguinho aí. Não faz tanta diferença, mas olha, não tenho dúvida nenhuma não, tá? Com o Bolsonaro lá, pelo menos a gente tem um resquício de liberdade
os prefeitos e governadores ficam pelo menos com medo de colocar sanções, de proibir a gente de sair de casa, de proibir coisas de trabalhar, porque o Bolsonaro faz o contraponto. Se não tivesse ele lá, meu amigo, se conseguirem derrubar o cara, vai ser muito pior. A única questão é, a gente sabe que se fizerem isso, eles vão acabar com a pandemia, né? Tradicional, igual lá nos Estados Unidos. O Biden foi eleito, acabou a pandemia, cara. É impressionante. Como é que o Deep State, né? Ele tem essa força, né? Ele gera os números todos, gera o medo todo, gera o pavor todo. Conseguiu o objetivo dele, diminuiu os números, cara. Deep State é foda mesmo. E eu já expliquei para vocês, Deep State não é uma organização secreta, socialista dentro do Estado. Não, não é isso. É o interesse de cada chefezinho dentro do Estado por um Estado mais socialista. Todo mundo, o cara quer um Estado maior, porque ele vai perceber um pouquinho de aumento de poder dele. O Bolsonaro com essa ideia de Estado mínimo, coisa e tal, diminuir o tamanho de Estado, não que esteja conseguindo, né, mas ele está representando isso. O que ele está dizendo para esse cara? Está diminuindo o poder dessas pessoas, então elas não querem, elas reagem. Então o que o cara pode fazer ali na repartiçãozinha dele para prejudicar o Bolsonaro, ele faz. Aumenta número, como fizeram para prejudicar o Trump. Aumenta número, aumenta caso de morte. Classifica um cara como morreu com outra coisa, o cara levou tiro, morreu de Covid. Pronto. Fazem o que pode para prejudicar. Então esse é o poder do Deep State. Por isso que eu digo, o Estado ele tem essa tendência a crescer sempre, né? E bom, para a gente complementar a notícia aqui, que eu já estou desviando do assunto, estou falando de coisa de pandemia, que eu não posso falar aqui. Hoje não deve ter vídeo de pandemia lá no Rumble de novo, tá? Que eu ainda estou terminando. Essa semana não vai ter até sexta-feira, porque eu estou terminando o site lá. Então, mas vamos complementar essa notícia aqui. Os senadores que vão integrar a CPI da Covid. E o problema que nós temos aqui é o seguinte, né? Os titulares aqui, tem 2 do PMDB, Ciro Nogueira, Otto Alencar, Omar Aziz, Tasso Gereissati. Você vê que tem alguns que são claramente oposição, aliás, tem muito mais oposição do que governo. Tem 4 senadores que são ligados ao Planalto, outros 7 são oposição ou independentes. Isso certamente indica que será um problema para Bolsonaro isso daí, porque, veja, imagina a seguinte situação. Dentro da CPI, quem aprova se vai fazer tal entrevista, se vai buscar tal prova e coisa e tal, é o presidente da CPI. Se o presidente da CPI, aí o pessoal que é do lado do Bolsonaro, quer investigar prefeito, governador e sei lá o quê, não, pede a requisição tal assim, 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 para ver onde é que o estado tal gastou a verba enviada pelo governo federal, e o presidente da CPI pode falar, não, não vamos. Então esse é o grande risco que se corre, na verdade, esse é o interesse da oposição, sempre foi esse, essa manobra do STF sempre foi essa. A ideia deles é justamente, eu não sei quem vai ser o presidente, provavelmente vai ser um desses 2 aqui. Lembrando que essa lista aqui ainda não é definitiva. Se for o Renan Calheiros, meu amigo, já era, um abraço. Bolsonaro vai apanhar nessa CPI do início ao fim. Mas talvez seja até melhor para Bolsonaro entrar o Renan Calheiros, porque, veja, o que o STF quer é convencer o Congresso de que Bolsonaro é ruim, porque o Congresso não está convencido. O Congresso tem ouvido as ruas, tem visto que Bolsonaro tem muito apoio ainda nas ruas. Então, ou seja, por isso que não anda pedido de impeachment, por isso que não adianta nada o STF fazer, porque não vai passar pelo Congresso, não vai chegar. Por isso que eles querem criar a CPI, para ter uma fonte de convencimento dentro do próprio Congresso para convencer senadores e deputados a votarem um eventual impeachment, ou votarem a aceitação de uma queixa-crime contra Bolsonaro, ou alguma coisa assim. Se for o Renan Calheiros, isso vai ficar muito claro para todo mundo que é uma CPI da oposição e acabou. Por isso, eu acho que o mais provável é ser o Eduardo Braga, que é um cara mais independente. De qualquer forma, o comando vai ficar na mão do MDB e, meu amigo, Bolsonaro vai apanhar muito nessa CPI, não tenha dúvida. Conseguiram incluir a questão de estados e municípios, mas no final das contas, quem manda vai ser o presidente da CPI. E o presidente da CPI pode, na hora, embarrear tudo isso, embarrear esses pedidos de estados e municípios, e aí, no final das contas, acabou. Vai ser só para atacar o governo mesmo. A questão toda é, vão conseguir alguma coisa crítica contra Bolsonaro ou não vão conseguir? Essa daí é a grande dúvida. E só para complementar as decisões do Senado ontem, desculpa, do STF ontem, o STF já é dono do Senado mesmo, não faz diferença, né? Já estão mandando, impressionante como o Congresso está baixando a cabeça, aceitando essas ordens do Judiciário. E realmente triste isso. Enfim. Ontem também o STF decidiu que
deve julgar a anulação das condenações de Lula. O que quer dizer isso? Essa aqui é o caso do Fachin, tá? O Fachin, lá no início de março, anulou todas as condenações do Lula, transferindo isso do Paraná para Brasília. Vocês lembram desse caso, né? Então, o STF decidiu que ele vai julgar este caso. Significa que ele vai se debruçar sobre isso e pode acatar o que o Fachin fez ou pode ir contra o que o Fachin fez. Eu, sinceramente, acho que eles vão manter a decisão do Fachin. No final das contas, vai mais no interesse deles, o que eles querem é isso mesmo. Então, eles vão manter as duas decisões. A do Fachin, que liberou o Lula completamente, e a do Moro, e a do Gilmar Mendes, que tornou o Moro suspeito. Ou seja, no final das contas, o Lula vai ficar duplamente elegível, isso aí tá na cara. Não só ele, como toda a Lava Jato foi desfeita pelo STF, no final das contas é sempre isso daí. É o que a gente fala, governo tende sempre a crescer. A única forma de diminuir o governo é por asfixia, é sem dinheiro. É isso que a gente tem que focar, não é em combater isso daí, meu amigo. O que vai sair desse Big Brother aí não me interessa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.